Parque Vicentina Aranha, um dos cartões postais de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Quem passa por aqui nem imagina o que aconteceu no início do século XX. Essas construções eram, na verdade, um dos maiores sanatórios da América Latina. Foi uma época marcada pela luta contra a tuberculose, uma doença que transformaria a cidade para sempre. Eu acho que é importante conhecer a história de São José porque é uma história de superação. A cidade, aquela que era mais pobre, menos importante, ela não tinha importância política, administrativa, econômica. Ela era o patinho feio. Eu fui visitar doentes em pensões e eu vi pessoas muito raquíticas, pele e osso, deitadas pelo chão, assim, nas pensões, e esperando a morte só. Era uma doença avassaladora e avassalou muitos brasileiros, né? Essa época ficou conhecida como a fase sanatorial de São José dos Campos, que você conhece agora por meio de uma viagem na história e na memória. Nossa história começa em 1935, quando a cidade recebeu oficialmente o nome de Estância Climática. Essa denominação era uma referência ao seu clima ameno, considerado o ideal para o tratamento da tuberculose. Naquela época, as regiões de baixas temperaturas, como a Suíça, eram as indicadas para o tratamento da doença. No Brasil, surgiram alternativas como Belo Horizonte, Campos do Jordão e São José dos Campos. Como havia o interesse do governo estadual em destinar verbas e recursos a essas cidades que, digamos assim, tivessem esse poder de conseguir os tratamentos, né, na época, o fato de elas serem transformadas em instância climática canalizava mais recursos. Então São José viu com bons olhos essa ideia. Como ela já não tinha um fluxo econômico razoável, ela necessitava da doença para isso. São José era muito pobre, não havia alternativas econômicas para São José, dentro de um contexto de pós-Primeira Guerra Mundial, né, e queda da Bolsa de Nova York em 29. E São José também produzia café, mas assim, de uma forma muito insignificante, né, em relação à produção regional. A gente tem um afluxo de pessoas que chegam no município procurando, né, o clima, mas baseada basicamente nessa ideia de que o ar da cidade de São José curava, né? Então, a propaganda pautada no clima de São José dos Campos, né, é que fez com que o município fosse reconhecido nacionalmente por conta da procura, né, das pessoas tuberculosas para cá. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, ela se transmite basicamente pelo ar, através o paciente que tosse e elimina a gotícula de secreção, às vezes saliva até, e o convívio frequente em lugares pouco arejados facilita essa contagiosidade. Em 90% das vezes ela acomete os pulmões ou o aparelho respiratório. E os sintomas são mais relacionados à parte respiratória. Tosse, febre, emagrecimento, às vezes uma secreção, sangramento, às vezes via tosse, né? O clima de São José dos Campos não foi o único motivo para que ela se transformasse em referência no tratamento da tuberculose. No início do século passado, embora a cidade tivesse apenas 20 mil habitantes e vivesse em prol da agropecuária, ela era localizada no eixo Rio-São Paulo e possuía fácil acesso por estradas e via férrea, serviço de água, telefone, iluminação e a Santa Casa de Misericórdia. Com a grande demanda de doentes, muitos médicos se mudaram para a cidade. Existe um fluxo migratório muito grande, porque naquela época não existia o tratamento medicamentoso. Existia o tratamento inicialmente só higieno-dietético, que era comida e repouso. Para isso foram criados os sanatórios.
As pessoas que vinham para cá vinham no desespero. Migravam pessoas de todos os lugares, até de outros países migravam para cá. Mas principalmente do estado de São Paulo e do Brasil inteiro. A faixa etária era muito cruel, porque eram jovens. Então os homens, no estudo que eu fiz, eu acho que a média de idade era 20, 22 anos. E nas mulheres era 18, 19 anos. Muitas vezes abandonadas pela família, trazidas aqui numa tentativa desesperadora de atingir a cura, e muitos não conseguiu esse sucesso. Pensar nessa coisa da descoberta, né, de um tratamento e da vacina, né, e ao mesmo tempo fazer de São José um laboratório, né, das pesquisas médicas, científicas, urbanísticas, né? Então, São José realmente se tornou tudo isso. E graças a esse afluxo de pessoas importantes, esses médicos renomados importantes, a gente tem o Rui Dória. O Rui Dória era uma sumidade, ele era super reconhecido. Um fisiologista que não só exercia, mas também estudava, né? E aí ele tinha a clínica dele, que ele fazia os experimentos. O Ivan de Souza Lopes também, a trajetória do Ivan de Souza Lopes é muito interessante, porque ele comprava porco, galinha e um monte de bicho e fazia seus experimentos lá na sua casa. Outro médico importante foi o Dr. Nelson Silveira Dávila, que chegou em São José dos Campos em 1914, a pedido de um professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, devido ao grande número de doentes na cidade. Dr. Nelson era tão popular e respeitado que até mesmo os jornais da época celebravam seu aniversário. Eu sou neto do Nelson Dávila, né? Minha mãe é a filha mais nova do Nelson Dávila. E ele é um gaúcho que nasceu na cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Ele nasceu ainda sobre o Império, né? Mais alguns meses aí já era a República. Ele chega na antiga estação de ferro, que é ali mais ou menos perto da onde é o tênis clube, perto da Faculdade de Direito. Ali ele foi recebido pelo Dr. Gaspar. E ali ele teve o primeiro contato com São José. A primeira coisa que ele notou é que o Gaspar ele não tinha uma parte de uma das pernas. Tuberculose óssea. A gente acha que tuberculose é só pulmonar. Não é. Existia o Dr. Gaspar e mais alguns poucos médicos. A maioria, na verdade, não residia em São José dos Campos. Porque, na verdade, todo mundo preferia Jacareí ou Taubaté, mas São José dos Campos não, porque era a cidade de doentes. E aí a primeira coisa que ele fez em São José, que a gente tem notícia, assim, que deu bastante repercussão, foi que ele lança uma campanha para se construir um pavilhão específico para se atender tuberculosos, devido ao contágio, porque antes estava quase todo mundo junto. E aí que nasce a história do pavilhão São Geraldo na Santa Casa aí de São José. Em 1928, ele foi convidado para ser o diretor clínico do Vicentino Aranha. Então ele foi ser diretor clínico, e ele foi diretor clínico desde 1928 até 1953, quando ele morreu. Mas ao longo disso ele teve atuação em outros lugares. Santa Casa, o Vicentino Aranha, o Maria Imaculada ele ajudou a fundar, junto com a Madre Teresa. O Sanatório Vicentino Aranha foi um dos maiores centros para o tratamento da doença na América Latina e um dos primeiros do Brasil. Sua inauguração, em 27 de abril de 1924, contou com a presença do então governador do estado, Washington Luiz, que futuramente se tornaria presidente da República. Seu nome era uma homenagem a Vicentina de Souza de Queiroz Aranha, uma dama brasileira da alta sociedade paulista que trabalhou a vida inteira em prol dos tuberculosos. O espaço continha 130 quartos, sendo 50 destinados aos ricos, pagantes, e 80 aos pobres, que não pagavam. Não havia diferença no tratamento entre eles. O que mudava era apenas os tipos de aposentos, mas todos os quartos eram arejados e ofereciam uma linda vista pela janela. Os jardins são bonitos, né? É uma coisa muito bem organizadinha, bem desenhada. Porque, na verdade, eles faziam pequenos passeios ali dentro, né? Então aquilo tudo foi feito para ser um estímulo para as pessoas
caminharem um pouquinho. Lembrando que o Vicentino Aranha, que hoje a gente está olhando, ele está com grades, né? Você da rua vê lá. Na verdade, o Vicentino Aranha não era assim. Muros altos, até porque a cidade tinha receio de contágio. Hoje tem 84 mil metros, mais ou menos, aquele terreno. Na verdade, tinha por volta de 500 mil metros, um pouquinho mais. E o tratamento no Vicentino Aranha era o mesmo do que alguns outros sanatórios que você tinha, por exemplo, na Suíça, porque a ideia de sanatório vem lá da Europa. Foi o espelho para os outros. Você tem o Rui Dória, que o Sanatório Rui Dória era um sanatório particular. Depois você tem o Liga de Assistência Social contra a Tuberculose, que esse era para os indigentes, para os mais pobres. Você tem o Sanatório Esra, que era onde é hoje lá o Parque Santos Dumont. Aquilo foi um sanatório. O Maria Imaculada, que continua ali no mesmo lugarzinho, no centro na Major Antônio Domingues. E você tinha lá o que a gente chama de Ilha da Esperança, que era dos evangélicos, que é onde é aquele prédio da Univap, na Paraibuna, do outro lado ali da Faculdade de Direito. Ali também era um sanatório. Meu tio veio se internar aqui no Sanatório Rui Dória, mas eu vim para cá com 13 para 14 anos. Vim para São José por conta da doença. Meu tio se curou, sem precisar fazer operação, por causa do clima, e voltou para o Rio de Janeiro, voltou na boemia, teatro, e tornou a ficar doente. E voltou para São José novamente e veio a falecer. Diziam que o clima, nosso clima de média altitude, né, 600 metros, era excelente para tuberculose. Isso depois, com o tempo, ficou mais para a lenda do que propriamente para... como se fosse a cura propriamente, né? O clima de São José era bom, é verdade, é muito diferente do que é hoje. Mas eu acho que não é só o clima, eram outras coisas. Eu sempre senti um pouco de muito preconceito das famílias que tinham pessoas tuberculosas. Mamãe dizendo, não fala que você conheceu no sanatório. Porque não existe o preconceito da doença, sabe? Ainda existe. Eu só sabia que tinha lugar certo para você sentar no cinema. Não sentava em qualquer lugar, não. Aí o que eles reclamam? Eles reclamam do comportamento dos tuberculosos nas ruas, né? Então, nos espaços públicos, eles escarram no chão, eles falam em cima das mercadorias lá do mercado, eles tocam na mercadoria. Toda a conduta, a postura dos tuberculosos eram noticiados no jornal como uma forma crítica, né? E até uma rejeição a essa ideia de fazer de São José um sanatório. Mas tinha aqueles que viam nos tuberculosos a possibilidade de reerguimento mesmo econômico da cidade. Além dos médicos, personalidades religiosas também deixaram sua marca na cidade em prol dos tuberculosos. É o caso do padre Rodolfo, que também faleceu da doença. Foi enterrado no cemitério que futuramente receberia seu nome no centro de São José e anos depois exumado para a Casa de Relíquias da Paróquia Sagrada Família. O padre Rodolfo veio como tuberculoso, ele é um salesiano, muito santo, né? E ele atendia também os tuberculosos, né? Algumas irmãs, eu não conheci o padre Rodolfo, mas algumas irmãs o conheceram e comprovaram como ele era muito santo, um padre assim extraordinário, né? Outra religiosa que deixou sua marca na fase sanatorial foi a venerável Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, a fundadora do Sanatório Maria Imaculada. Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, ela chamava-se Dulce. E quando ela veio para cá, para São José dos Campos, em 1922, exatamente no dia 7 de junho, ela veio para cá como tuberculosa, uma jovem de 21 anos, tuberculosa. O Dr. Nelson Dávila era o médico dela, né? Depois ele foi diretor aqui, clínico do Sanatório Maria Imaculada. E ela foi uma pioneira, vamos dizer assim, da saúde aqui em São José dos Campos. Pioneira no tratamento de saúde. E então ela começou ali na Praça Afonso Pena, com um pequeno pensionato para moças tuberculosas que ela recebia de vários lugares, de São Paulo, de Minas Gerais, né? Foi aí que ela, da Praça Afonso Pena, ela
com uma herançazinha que ela ganhou da família dela, comprou esse terreno todo aqui do sanatório, que era só mato, pura terra, né, e mato, né? E aqui ela então lançou a pedra fundamental do sanatório no dia 25 de março de 1933. Em 2 anos ela terminou a construção e foi inaugurado então oficialmente, né, em 6 de outubro de 1935. Hoje em dia, o espaço abriga a sede da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, uma casa de repouso para idosas, um memorial com diversas relíquias de Madre Teresa e uma capela aberta ao público. Então aqui é um conjunto, é um complexo de várias comunidades internas aqui, né? Daqui se expandiu para o Hospital Antoninho Rocha Marmo, que era para crianças tuberculosas, hoje é um hospital geral, né? Depois o Hospital Pio XII. A Madre abriu um leque assim de atendimento missionário, não só para a tuberculose, mas também para outros hospitais de clínica geral. É como se fosse uma sementinha que caiu na terra, produziu uma árvore frondosa e hoje muitas pessoas vêm se agasalhar nos ramos dessa árvore, né? São José estava tão envolvido no combate à tuberculose que até mesmo os prefeitos e outros cargos políticos da cidade eram médicos fisiólogos. Dr. Nelson Dávila foi um deles. E ele foi ser vereador. Depois, logo em seguida, ele virou presidente da Câmara. Ele foi presidente da Câmara, acho que por 12 anos. Então, os médicos tinham essa visão. Olha, vamos tratar a cidade da parte sanitária também. Então, é importante a visão do médico. Porque a visão, talvez, de uma pessoa mais simples, ela talvez demorasse a entender que uma das coisas que eu preciso atacar é na infraestrutura. Até hoje isso é verdade. Ter um prefeito médico ou a Câmara, né, povoada de pessoas com essa especialidade, né, é, na verdade, fundamental para São José, porque era ele que ia tornar o espaço salubre, né, e, ao mesmo tempo, dar uma funcionalidade para os espaços. E é isso que a gente vê, né, a área residencial separada da área da doença e da área industrial. Com o desenvolvimento da industrialização e os esforços dos médicos, a tuberculose foi pouco a pouco sendo superada. Hoje essa fase ficou no passado, mas conhecê-la é fundamental para construir o nosso futuro e as nossas próprias histórias. 51 você tem o quê? Você tem a Dutra. Então a Dutra, CTA, mais as indústrias que estavam se instalando aqui. Você tem a GM lá em 59, você tem outras indústrias grandes se instalando. Isso fez toda a diferença. A partir de 1949 é que chegou a streptomicina, que foi o primeiro medicamento. E a partir dele foram testando outros medicamentos. Então, a partir dos anos 50 é que se começou a ter uma eficácia de tratamento para a tuberculose. E aí não precisava mais de sanatório, não precisava mais de cirurgia, tá? E aí os medicamentos foram evoluindo, né? E hoje você tem uma gama muito grande de medicamentos e os tratamentos hoje são extremamente eficazes. Eu me sinto uma pessoa privilegiada por ter vivido isso aqui. Eu sei que todas as pessoas têm uma história e separa o que é bom e guarda como lembrança. Eu acho que eu tive muita sorte de vir para São José, porque eu vi coisas que eu jamais veria na minha cidade. Não existe história sem memória. Mesmo que a gente queira apagar o passado, a memória ainda é referência. Por exemplo, as ruas, né? As ruas têm nomes, né? Então, quem são essas pessoas que têm o nome na rua, né? Então, a cidade de São José dos Campos tem muito a ver com as pessoas que deram a vida aqui, que hoje é uma pujante cidade, né, industrial, mas ela tem que conhecer também os primeiros passos do século XX, né? Principalmente no século XX, que teve uma explosão de doenças várias em São Paulo, né, no estado de São Paulo.